Graça de Deus sobre você. Eu quero falar hoje sobre a presença do Espírito Santo nas nossas orações. Deus nos chama para andarmos com Ele de forma poderosa e sobrenatural no nome de Jesus. Eu quero convidar você a agora, apesar dos ajustes técnicos acontecendo aqui, né? Eu sei que é um exercício, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ali no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 26 a 27. Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Este é o texto base daquilo que nós queremos compartilhar. Este é o texto base daquilo que nós queremos ministrar sobre a sua vida. E que você receba a revelação e o entendimento da parte do Senhor destas coisas. Amém? Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Eu quero ler com você. Esse texto diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, versículo 26 e 27. Eu quero ler de novo, permita que o Espírito Santo traga entendimento dessa palavra no seu coração. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amados, nós não sabemos orar como convém. Eu e você, de fato, nós não sabemos orar, nós não sabemos interceder, nós não sabemos como orar. É verdade que nós precisamos de oração. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma pessoa pode efetivamente viver uma vida na graça de Deus e na presença de Deus se esta pessoa não estiver e não viver uma vida de oração. Todos nós enfrentamos dificuldades e momentos aonde você olha e você diz assim: Deus, por favor, me socorre. Onde você olha e diz assim: Deus, eu preciso da sua ajuda. Deus, eu preciso do seu socorro. Todos nós enfrentamos momentos diante de Deus em que nós precisamos clamar pelo favor de Deus. Não existe ninguém que verdadeiramente entenda a sua real situação que não precisa da ajuda de Deus, que não precisa do socorro da parte de Deus, que não precisa do auxílio da parte do Espírito Santo de Deus. Ninguém. Apenas aquelas pessoas que não entendem a sua condição, aquelas pessoas que não sabem o quanto elas precisam de Deus, que não sabem o quanto elas estão longe do Senhor, o quanto elas estão distantes da graça, o quanto elas estão distantes da presença de Deus. Essas pessoas então diz assim: não, mas está bom, ok, beleza, Deus me ajuda a qualquer hora, Deus está me ajudando, Deus é comigo, não precisa nem orar por mim, está tudo jóia. Mas quando a pessoa entende a sua situação, ela entende que ela precisa de Deus. Mas aí, diante das nossas necessidades, a gente tem um problema. O problema é que a gente não sabe orar de verdade como a gente precisa orar. Tem hora que você está tão angustiado, tão perdido, tão necessitado, às vezes você está com tantos problemas, com tantas coisas,
que você olha e diz: Deus, eu preciso do Senhor, mas você olha e diz: Deus, eu não sei o que fazer, eu não tenho solução. É o caso de quando alguém encontra-se numa situação que ela não pode resolver sozinha. Quando uma mulher angustiada está clamando como Ana clamava: Deus, me dá filhos. Me dá filhos, porque se o Senhor não me der filhos, eu morro. Eu preciso de filhos. A Bíblia nos conta a história de Ana, lá no livro de 1 Samuel, e ele diz sobre Ana que ela estava angustiada, e ela ansiava por ser mãe, e enfrentando a situação, ela foi para o seu marido que a amava. O seu marido a amava, a Bíblia fala que ele fazia tudo por ela. E ela foi para ele e ela disse para ele: ei, por favor, me dá filhos. E ele olhou para ela e falou: por acaso eu sou Deus? Eu não sou Deus, eu não posso te dar filhos. E aí depois, quando ela se deparou diante dessa situação, então a Bíblia diz que ela foi para o templo, e lá ela começou a orar e a chorar diante de Deus, dizendo: Deus, me dá filhos. Senhor, se o Senhor me der filhos, se o Senhor me der filhos, eu o apresentarei de volta ao Senhor, como oferta diante do Senhor, para que ele seja teu servo, para que ele seja teu filho, para que o Senhor o use na tua obra. E enquanto ela estava ali orando, chorando, clamando diante de Deus, era cedo ainda, logo de manhã, o profeta que estava ali, o sacerdote, olhou para a vida dela e disse: mulher, você está bêbada a essa hora da manhã, porque ela estava tão angustiada que ela chorava e ela só balbuciava palavras e parecia que ela estava bêbada, falando sem falar coisa com coisa. E ela disse: oh, ei, por favor, não julgue assim a tua serva, eu estou angustiada de coração, angustiada de alma, e eu estou derramando o meu coração diante de Deus. Ana conseguiu entender que só Deus era o recurso dela, porque antes ela foi para o marido: por favor, me dá filhos, me dá filhos. Ele falou com ela: eu não sou Deus, eu não posso abrir o seu ventre, eu não posso fazer o seu corpo funcionar. E ela foi então para Deus. A gente precisa entender que nós precisamos de Deus. Existem momentos na nossa vida que o único socorro vem de Deus. Mas aqui existe um problema. Quando a gente se depara com essa situação, onde o único socorro vem de Deus, tem um problema. Nós não sabemos orar da maneira certa. Nós às vezes não sabemos nem o que orar. E quando oramos, às vezes oramos de forma equivocada. Por isso a palavra de Deus nos diz que Deus enviou o Espírito Santo para que Ele ore e interceda por nós através de nós. Você precisa de uma intimidade com Deus. Você precisa buscar a Deus e permitir que o Espírito Santo conduza as suas orações, como ele conduziu a oração de Ana. Quando Ana chegou lá e ela disse: Deus, por favor, Deus, olha para a minha situação, Deus, olha para a minha miséria. E no seu coração angustiado, desesperado, ela se deixou derramar diante de Deus, e o Espírito Santo de Deus envolveu o seu próprio coração, levando ela a desejos e a orações
que nela talvez nunca tivesse imaginado em fazer, dizendo para Deus, Deus, se o Senhor me der um filho, eu o apresentarei diante da tua casa, eu o apresentarei diante do Senhor, eu colocarei ele à disposição do Senhor, para que ele cresça na tua presença e ele viva aquilo que o Senhor deseja para a vida dele. Então Ana saiu dali, Deus a consolou. A Bíblia diz que ela, quando saiu daquele lugar, ela já não estava mais desesperada e angustiada com o seu próprio coração, porque Deus a consolou. Isso é o que está descrito lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas necessidades diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando você derrama o seu coração em oração, movido pelo Espírito Santo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, você derrama o seu coração em sinceridade, Deus não apenas ouve a sua oração, mas Ele traz paz para o seu coração. Quando Ana saiu daquele lugar, ela não estava grávida, ela não estava para ter um filho, mas ela estava com a paz de Deus no coração dela. E sabe, queridos, o filho que ela teve, Samuel, foi um grande profeta nas mãos de Deus. E por mais incoerente que seja, ela todos os anos subia para o templo para fazer seu sacrifício, a sua oferta, mas ela manteve-se, ela morava num lugar distante do templo, mas ela manteve a palavra dela diante de Deus. E por mais incoerente que pareça, Deus estava nisso, porque ela prometeu que ela entregaria esse filho ao Senhor. Então, quando o filho dela foi desmamado, talvez a Bíblia não descreve, mas sei lá, talvez com 3, 4 anos, ela subiu novamente ao templo, com o filho, com as roupas dele, e chegou para o sacerdote lá do templo e disse: olha, eu orava por esta criança naquele dia que eu vi, e eu fiz uma promessa diante de Deus. Eu fiz uma promessa diante de Deus, dizendo: Deus, ele vai crescer na tua presença, ele vai crescer na tua casa, eu o consagrarei a ti. E ela levou ele ali ao templo e ela disse: Deus. E ela disse para o profeta, para o sacerdote, dizendo: eu trouxe o meu filho e ele vai morar com você a partir de agora, porque essa foi a minha promessa diante de Deus. Ela pediu um filho, Deus deu um filho e ela entregou. E Samuel, mesmo criança, ainda novo, Deus começou a falar com ele como há muitos anos não falava na nação de Israel. E sabe uma coisa que é tremenda? Samuel tornou-se um dos maiores intercessores, um dos maiores homens de oração que a Bíblia já apresentou. Depois que Samuel morreu, lá na frente, no Velho Testamento você tem profetas que oravam e clamavam a Deus, inspirados e movidos pelo Espírito Santo de Deus, fazendo a oração que Deus precisava e que nós necessitávamos e que precisava ser feita. Mas sabe de uma coisa? Samuel tornou-se um homem de oração. Lá no livro de Jeremias, quando o profeta Jeremias está orando pelo povo, Deus diz para ele: Jeremias, por favor, pare de orar, porque eu não vou te ouvir a respeito disso e desse povo. Esse povo vai ir para o cativeiro. E Deus diz para ele: mesmo se Samuel e Moisés estivessem orando juntos, pedindo por esse povo neste momento, eu não ouviria as orações dele, porque eu já determinei o que eu vou fazer. Deus estava dizendo assim: olha, os maiores homens de intercessão, de oração que existiram antes de você, foi Samuel e Moisés. A oração de uma mulher desesperada gerou na vida e na história da humanidade um dos maiores intercessores que Deus
já colocou sobre a terra. No final da vida dele, quando Samuel estava ali se despedindo, ele disse para o povo disse, por favor Samuel, ora por mim. Ele disse para o povo, longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por você. Querido, a oração que Deus coloca no nosso coração é a oração que nós precisamos orar. Só que, quando a gente vai orar nas nossas necessidades ou no nosso tempo, a verdade é que nós não sabemos orar como convém. Por isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E preste atenção no que o versículo diz assim, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Está falando de Deus. Deus que sonda todos os corações, conhece a intenção do Espírito Santo quando ele está orando, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Querido, a oração que você precisa orar é uma oração que esteja alinhada com a vontade de Deus. Mas quem conhece a vontade de Deus o tempo inteiro? Ninguém. A gente busca conhecer, mas de verdade você e eu, nós não conhecemos a vontade de Deus o tempo inteiro. Porém, Deus nos deu o Espírito Santo para que Ele ore através de nós a oração que nós precisamos orar. É como Ana. Deus precisava de um profeta sobre o povo de Israel. Deus precisava de um homem segundo o coração dele. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, entendeu que esse homem não poderia vir só de uma situação natural. Esse homem não poderia vir apenas de uma situação comum. Deus entendeu e Deus, na sua infinita misericórdia, entendeu que esse homem precisaria ser clamado, ser chorado diante de Deus, ser intercedido, ter lágrimas de um coração quebrantado, lágrimas de um coração que sabe o que é estar na necessidade de encontrar um filho, de uma mãe que ansiava por abraçar um filho. Deus sabia que aquele homem precisava vir debaixo de um clamor, e Ele gerou no coração de Ana a anseio, o desespero de alma, a angústia do coração, para clamar e dizer: Deus, me dá um filho, e eu o entrego para o Senhor como oferta. E debaixo desta oração que o Espírito Santo de Deus gerou na vida de Ana, Deus trouxe Samuel, e ele trouxe um profeta que realinhou o povo de Deus na vontade dele. Ele trouxe um profeta que levantou Davi. Ele trouxe um profeta que levantou aquele que foi o antecessor de Jesus Cristo. Ele precisava de um homem de Deus, de um profeta, de um homem com uma vida de intercessão e de oração. Deus precisava de um homem que tivesse uma vida de oração e de intercessão, para que dentro da sua vida de oração e intercessão, ele pudesse, ouvindo o Espírito de Deus, não apenas com uma oração, mas com uma vida de clamor e de súplicas, de intercessão diante de Deus pelo povo de Deus, pudesse ser usado para levantar aquele homem, Davi, um rei segundo o coração de Deus, esse rei que iria tomar posse de toda a terra que foi prometida, porque tudo que foi prometido ao povo de Israel ainda não tinha sido conquistado. Existiam terras, existiam lugares que ainda tinham sido prometidos lá quando o povo saiu do Egito, mas eles ainda não podiam e não tinham domínio sobre aquela terra. Então Deus levantou um profeta que tinha uma vida de oração e de intercessão, para que debaixo dessa vida de intercessão,
ele pudesse levantar aquele homem que ia tomar posse de toda a terra, que ia ter um coração segundo o coração dele, e que seria alguém de onde sairia a linhagem de Jesus. Mas ele precisava que houvesse intercessões na terra para que isso acontecesse. Então o Espírito Santo de Deus levou Ana, aquela mulher que tinha um casamento feliz, que tinha um marido que amava ela, que tinha boas condições financeiras, mas que ainda assim ansiava por algo mais, que ninguém poderia dar a não ser Deus. E ela então derrama o seu coração diante de Deus, ela clama, ela chora, ela intercede, o Espírito Santo de Deus vem sobre ela, e ela naquele momento de quebrantamento, ela movida pelo Espírito de Deus, ela ora aquilo que parece aos olhos dos homens até incoerente. Ela diz: Deus, se o Senhor me der um filho, eu o apresentarei de volta ao Senhor, e eu trarei ele para morar aqui neste templo, ofertando ele ao Senhor para que ele seja teu servo, para que ele seja sacerdote, profeta, ou o que o Senhor quiser fazer dele. Alguém que ansiava tanto por um filho, movido pelo Espírito de Deus, clamou dizendo: Deus, me dá o que eu mais desejo, para que eu possa te dar de novo como oferta. Percebe que Deus precisava mover através do Espírito Santo na vida de alguém para que isso acontecesse. Ninguém faria isso racionalmente, mas o Espírito Santo de Deus precisava que houvesse uma mulher desesperada, alguém que ansiava com toda a alma, e ela orava dizendo: Deus, me dá filhos, senão eu morro. Deus, me dá filhos, senão eu morro. Deus, ou me dá filhos, ou eu vou morrer de angústia. Deus, ou me dá filhos, ou leva a minha vida dessa terra, porque eu preciso de filhos. E nesse desespero, nessa angústia, ela ao mesmo tempo apresentou a Deus, dizendo: Deus, me dá filhos, o que eu mais desejo, e eu te darei de volta como oferta, porque o Senhor me deu. Isso só o Espírito Santo de Deus pode gerar. Então ele levantou uma intercessora, levantou uma mulher angustiada que intercedeu, segundo a vontade de Deus, para que da intercessão dela nascesse um profeta, que fosse um homem de intercessão e de oração, movido pelo Espírito Santo de Deus, para que ele pudesse levantar aquele rei que ia completar a obra que Deus estava fazendo no meio de Israel, e ao mesmo tempo levantar um trono de adoração, levantar o templo, levantar o propósito e o mover de adoração no meio do povo de Deus, para que através da descendência desse homem que era Davi, ele pudesse trazer o Salvador do mundo, no qual eu e você tivemos os nossos pecados perdoados quando nos rendemos a Cristo. Nós não sabemos orar como convém. Eu estou aqui citando apenas de uma oração. Deixa eu te falar, Deus quer usar você como intercessor. Deus quer usar a sua boca para você orar e interceder segundo o coração dele. Mas você não sabe orar como convém, você precisa do Espírito Santo de Deus. Você precisa orar, permitir que o Espírito Santo de Deus coloque no seu coração as palavras dele. Sabe quando você começa a orar e daí a pouco você está orando por uma situação da sua casa ou o que você precisa, você se programou, ok, eu vou orar e eu vou orar por isso. E você chega ali e de repente no seu tempo de oração, Deus começa a te levar a orar pela vida de alguém, por uma situação. Eu lembro um dia, eu estava aqui no escritório, e aí
fazendo algumas coisas, eu abri o Facebook. E eu estava vendo, rolando as postagens, e eu vi uma foto de uma pessoa, de uma irmã querida, de um casal, na verdade, que estava longe do Senhor. E quando eu vi aquela foto, meu coração apertou. E ali, sozinho aqui na sala, eu comecei a chorar diante de Deus e dizendo: Deus, tem misericórdia da vida desses meninos, tem misericórdia da vida desse casal, tem misericórdia da vida dessas pessoas, tem misericórdia da situação. E eu comecei a orar, e eu comecei a clamar, e eu comecei a chorar, e eu passei algum tempo chorando ali diante de Deus, clamando a Deus, dizendo: Deus, por favor, restaura a vida deles. Eles estão longe do Senhor, eles estão longe da tua presença. Sem Cristo, se você morrer sem Cristo, se eles morrerem sem Cristo, eles vão para o inferno. Tem misericórdia, restaura a vida deles. E eu passei um tempo ali, eu estava só olhando algumas coisas no Facebook, eu passei um tempo orando diante daquela foto, clamando a Deus pela vida deles. Naquela semana, a irmã me ligou, disse: pastor, eu posso conversar com você? E aí a gente marcou para conversar, nós oramos, Deus restaurou aquela família que estava passando por um problema naquele momento. Ela foi restaurada, foi curada, foi transformada, hoje congrega entre a gente. Mas você precisa ser sensível ao Espírito Santo de Deus. E ela estava depois conversando com a irmã, ela disse: olha, a situação era tão difícil, e eu estava ali clamando, pedindo a Deus uma misericórdia, e eu vi aquela foto, e eu falei: eu vou postar essa foto. E essa foto trouxe até desentendimento dentro de casa, porque depois a gente olhou, meu marido olhou e falou: para que você postou isso? Tipo assim, nada a ver. Mas eu fiquei incomodada pelo Senhor, eu fiquei incomodada no meu coração, e eu postei para agradecer a Deus pela minha vida e pela minha família. E a foto que ela postou me levou a interceder, a foto que me levou a interceder moveu os céus para que ela entrasse, se lembrasse de mim e da Edna, e viesse até nós, e Deus restaurasse aquelas vidas. Permita que o Espírito Santo te leve pelo caminho da oração. Você não vai cumprir o propósito de Deus na sua vida, nem o seu propósito sem oração. Mas a oração precisa acontecer inspirada pelo Espírito Santo. Sabe quando você está diante de uma situação e te vem aquele ímpeto de você orar por algo? Ore, permita que o Espírito Santo te use em oração. Mesmo que as suas orações possam parecer naquele momento totalmente descabidas para a sua vida, totalmente descabidas, dizendo: Deus, por que eu estou orando isso? Não é prioridade agora. Mas se o Espírito Santo está te levando a orar, ore, clame, interceda. Eu quero orar para você, igreja, para que você entenda: nós precisamos do Espírito Santo. Nós não sabemos orar de verdade como a gente precisa orar. E nós precisamos da presença sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, para que a nossa vida possa se alinhar com a vontade do Pai e o propósito eterno de Deus se cumprir. Consegue entender? Você foi chamado para ser alguém que ora. Você é casa de oração. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Quando Jesus expulsou as pessoas do templo, ele foi ali, expulsou os cambistas. Você se lembra qual foi o motivo pelo qual ele expulsou as pessoas daquele templo? Ele trançou um chicote, foi lá, expulsou as pessoas, jogou as caixas dos cambistas, soltou os pombos, soltou os animais e disse: olha, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas você
vocês a transformaram em lugar de ladrões e de salteadores. A indignação de Jesus era porque o templo foi chamado para ser casa de oração. Mas deixa eu te falar, um pouco mais à frente, ele olhou para o prédio, ele olhou para aquele templo, ele estava ali junto com os discípulos, ele disse: destrói esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir. Você é doido? Eles gastaram 47 anos para construir esse prédio aqui, você vai reconstruir ele em 3 dias? Quem é você? Mas ele não estava falando do prédio, ele estava falando deste templo. Porque hoje Deus não habita nesse prédio. Esse lugar aqui é uma bênção, é ótimo para a gente cumprir o propósito de Deus para nós, mas é só um prédio. Se Jesus voltar, ele vai ficar aqui. Se o número de pessoas crescer, nós vamos alugar um lugar maior e aqui vai ficar para o proprietário poder alugar para outras pessoas. Isso aqui é só um prédio. Esse aqui não é o templo. Este lugar não é a igreja. A igreja é você. Este lugar não é o templo. O templo é você. E deixa eu te falar, o templo é casa de oração para todas as nações. Deus te escolheu para ser lugar de oração. Você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você precisa do Espírito Santo de Deus no seu coração. Tome as decisões que você precisa tomar. Tome as atitudes que você precisa tomar. Seja uma mulher de oração. Seja um homem de oração. Seja alguém que intercede. Seja alguém que o Espírito Santo pode conduzir você pelo caminho da oração. Você precisa ser conduzido pelo caminho da oração. Você precisa ser conduzido para o lugar de oração. Mas o lugar de oração tem uma característica: a nossa carne nunca quer ir para lá. É mais fácil fazer outra coisa, é mais fácil cantar louvores, é mais fácil lidar com outras situações, é mais fácil ajudar os pobres e os necessitados, é mais fácil às vezes até ler a Bíblia do que orar. Mas deixa eu te falar, queridos, talvez você olhe para mim hoje aqui, né? Está aqui hoje, Claudinei, estou aqui pregando, compartilhando a palavra de Deus. E talvez, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, você até olhe e diga assim: puxa, eu consigo entender a palavra que Deus está falando através dele. Glória a Deus, querido. Mas deixa eu te falar, na mesma medida, na mesma proporção, está a oração. Deus quer fazer de você um homem de oração, uma mulher de oração. Talvez a oração que o Alexandre fez aqui no início, chorando diante de Deus, clamando diante de Deus, tenha mais impacto para abrir os céus do que a palavra que é ministrada, porque as duas coisas caminham juntas, a oração e a palavra. Quando os discípulos foram ali diante da situação e dos problemas, tinham uma situação para resolver, eles disseram: olha, vamos escolher pessoas para fazer isso, porque nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. As duas coisas andam juntas. Você não pode ser um homem de Deus sem ser um homem de oração. Você não pode ser uma mulher de Deus sem conhecer e desejar conhecer e buscar conhecer a palavra. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus para as duas coisas. Eu preciso do Espírito Santo de Deus para conduzir o meu tempo de oração, para que eu ore a oração que Deus deseja que eu ore. Eu não sei se você se apercebeu exatamente daquilo que fala ali em Romanos capítulo 8, e eu quero voltar para a palavra. Romanos 8, 26 e 27.
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Ponto, você não sabe como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede por você. E ele vem explicando: aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito. Deus sabe o que o Espírito Santo está orando. Mas ele diz aqui, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Eu quero repetir: o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu te falar, você precisa orar de acordo com a vontade de Deus, para que a sua oração seja respondida. Oração não é caixinha de desejos. Oração não é uma caixinha de promessas que você vai lá, abre e tira. Nossa, hoje a promessa de bênção é essa. Oração não é um lugar onde você apenas fala de você, das suas necessidades, daquilo que você precisa, apesar de ser um lugar onde a gente também fala isso. Mas oração é um lugar onde você ora segundo a vontade de Deus. Sabe qual é a melhor oração para orarmos? Olha para mim. Sabe qual é a melhor oração para você orar? A oração que Deus te manda orar. Porque essa é uma oração que será respondida. Eu quero orar com você agora, para que você saia da superficialidade da sua vida de oração, para que você faça orações que transformem o mundo. Aquela oração de Ana transformou o mundo, transformou o meu mundo e o seu mundo, porque ela teve um mover que culminou na vinda de Jesus Cristo. Aquela oração de Ana mudou o mundo. Deus deseja gerar em você orações que mudem o mundo. Você precisa ser aquele homem, aquela mulher que vai fazer orações que mudem o mundo. Abandone a superficialidade da sua vida de oração. Abandone aquele momento assim, a oração, aqueles 5 minutos de cumprir tabela. Nossa, meu Deus, eu não posso orar, eu não posso dormir sem orar. Oh Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, abençoa meu pai, minha mãe, abençoa meu filho. Oh Deus, me dá uma excelente noite de paz, serve-me com a tua graça, em nome de Jesus, amém. Querido, Deus não te chamou para cumprir uma obrigação. Deus te chamou para ser vida, para ser instrumento de vida. Pois eu quero desafiar você hoje, no nome de Cristo, o nosso Salvador, o Redentor, aquele que mudou todas as coisas, a permitir que o Espírito Santo de Deus te use para fazer orações que mudem o mundo, que mudem a sua vida, que mudem a vida de quem está do seu lado, que mude a história de quem está perto de você. Depois, pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus deu a Ana outros filhos e outras filhas. Ela teve outros filhos na presença de Deus. Mas deixa eu te falar, ela fez uma oração que mudou o mundo. Permita, naquele dia que eu estava ali, teoricamente fazendo alguma coisa, eu estava escrevendo uma coisa e falava, vou relaxar, e aí eu abri o Facebook e fui ver alguma coisa. Pela misericórdia de Deus eu fiz uma oração que pôde transformar uma família. Faça orações que mudem histórias. Façam orações que mudem o mundo de algumas pessoas. Faça oração que transforme vidas.
saia da superficialidade. Saia da superficialidade. Comece a orar agora pela sua vida, dizendo: Deus, me ajuda a fazer orações que mudem o mundo. Me ajuda a fazer orações que transformem vidas. Me ajude a fazer orações inspirado pelo Espírito de Deus. A oração que Deus deseja que eu faça, a oração segundo a sua vontade.